A todos os inabaláveis de alto nível, bom dia! Bom dia, bem. Então, sentado no bunker, ontem todos esses poderosos alertaram os ucranianos para ficarem longe de possíveis fontes de bombardeio. Uma pequena digressão Pops. As pessoas sabiam onde as bombas cairiam, mas elas caíram mesmo assim. Isso é só uma pequena digressão, Pops. Pessoas. Além disso, agora estão evacuando algumas centenas de Kiev. Isso vai se tornar algo comum? Bem, vamos ver um futuro próximo. O que aconteceu agora? Foi um bombardeio terrível, e nenhum míssil, nem mesmo os balísticos, foi abatido. Zelensky imediatamente começou a dizer que a culpa é dos parceiros, porque esses sistemas Patriot. Por que antes não se preocuparam com essa questão? Resta apenas levantar novamente a questão. Apenas levantar, mais uma vez, essa questão. Podemos perguntar isso ao Ministério das Perguntas Retóricas da Ucrânia, Zolotoy Gir, Molochnik Rig, mas acho que não responderão tão cedo. Ou seja, levantaram essa questão só depois desse bombardeio terrível, o que foi atingido lá. Sim, lá também foi um horror. Muitos danos. Foram muitos mesmo. Este vídeo, por exemplo, foi feito de dentro de uma casa já em chamas. A pessoa sobreviveu, apenas filma o que está embaixo. Depois, um ataque de drone. Pelo que entendi, um drone de ataque atingiu uma área residencial. E de novo, a defesa aérea não fez nada nesse momento. Ou seja, o drone simplesmente atingiu um prédio residencial. Vai em frente. E tem a mesma coisa, só que já depois que o drone atingiu... Depois tem isso aqui. Estão filmando que... O que aconteceu depois da explosão? Bem, em geral, Kiev sofreu destruições terríveis. E aqui também. Aqui o míssil atingiu literalmente ao lado do parquinho infantil. Ainda bem que foi à noite, e não de dia, porque as crianças também poderiam ter se ferido. Aqui é simplesmente um horror. Tudo está pegando fogo, em chamas. Muitos mísseis foram lançados. Vamos falar mais sobre isso agora. E o mais interessante é que também atingiu prédios residenciais. Desta vez, algo terrível aconteceu lá. A casa do Poroshenko foi atingida. Você consegue imaginar? Isso nunca tinha acontecido antes. E agora de novo. Ou seja, o partido da guerra representado por Poroshenko, Zelensky e todos os outros. Bom, eu não sei se eles já estão começando a sentir aquela guerra ou se isso é uma coincidência. Mesmo assim, além da casa, também foi atingido o Canal 5, que pertence ao Poroshenko. Esta é a casa particular dele, claro. Ele não mora num daqueles prédios soviéticos simples, em algum lugar em Borchagovka. E este é o Canal 5, de onde eu frequentemente mostro vários líderes poderosos, que fazem discursos dizendo que é preciso resistir, que é preciso lutar. Quero dizer, para nós, pessoas comuns, não para eles. Quanto ao Canal 5, para ser sincero, eu não sei o que eles... Bem, eles filmaram, publicaram, sim. Mas quanto à compaixão, talvez, é claro, haja quem sinta compaixão. Mas todos os canais desse tipo apoiam o partido da guerra. Então, bem, é assim que as coisas são. O principal é que as pessoas aqui não se machucaram. E quanto ao estúdio do Poroshenko, bem, eles vão consertar. Ele tem dinheiro, ao contrário das pessoas comuns. Por isso. E aqui, aliás, antes de eu mostrar para vocês mais informações sobre Kiev e as destruições. De repente, Timochka ou Timótica, enfim, um dos barbeiros, fez uma declaração mais ou menos adequada. Mas de repente, ele disse que não haverá uma defesa adequada na linha de frente enquanto os filhos desses próprios líderes do partido da guerra não forem para lá. Ou seja, eu realmente fiquei surpreso. Pensei que talvez fosse o vídeo errado ou que tínhamos entendido errado, mas não. São elementos que... Os filhos deles não incentivaram as pessoas a irem lutar se os próprios filhos deles estão no exterior? Bem, isso não é uma atitude especial? Bem, isso é verdade. E ao contrário, certo? Quando você diz, faça como eu, ou faça como eu faço, eu estou aqui e estamos felizes, então isso vai funcionar. Ou seja, ele diz que se os filhos daqueles que convocam as pessoas para a guerra estão no exterior, isso não vai funcionar. De repente, uma análise poderosa do almirante Ilya Zempin. Isso é extremamente interessante. Agora eu fiquei curioso. Será que o próprio Timochka tem filhos? E será que eles não estão no exterior? Se alguém souber, escreva nos comentários, porque ele também costuma dizer que temos que ser fortes, temos que ir para a guerra,
temos que ficar escondidos nas áreas arborizadas e muito mais. Já estamos acostumados a ouvir isso na TV. O que ocorre em Kiev? Zelensky pediu à OTAN solução para sua defesa aérea. Bom, é claro, a culpa é da OTAN, pelo fato de Kiev não estar protegida, pelo fato de não haver nenhuma perspectiva de paz. Na noite de 6 de julho, a Rússia fez mais um grande ataque, combinado à Ucrânia, com Kiev novamente como alvo principal. Isso nunca havia ocorrido antes, mas está acontecendo novamente. Parecia totalmente óbvio que se fossem realizados ataques contra as refinarias de petróleo, haveria um problema. Mas esse problema, ao que parece, é que não há lançadores de mísseis antiaéreos. 11 pessoas morreram até o momento da gravação deste vídeo, dezenas ficaram feridas e danos foram registrados em mais de 20 locais da capital. Aqui também há muita destruição, realmente enorme. Há muitas casas mesmo. Depois ainda tem lugares como Vishnevoye. E lá justamente a questão está em aberto. Atingiram uma empresa e ela está detonando. Não sei como está agora, mas no momento da gravação do vídeo ainda estava detonando. No total foram direcionados a Kiev 419 meios de ataque aéreo, sendo 68 mísseis e 351 drones de ataque. A defesa aérea derrubou 37 mísseis não balísticos, 326 drones mas não havia mísseis interceptadores. Por isso, Zelensky declarou o seguinte: enquanto os mísseis para os sistemas Patriot ficam armazenados nos depósitos dos aliados, isso só incentiva os mísseis a continuarem atingindo prédios residenciais. Bem, é isso aí. Em Vishnevoye, o incêndio persistia após o ataque com mísseis. As pessoas foram evacuadas do setor residencial e mais de 400 socorristas e policiais foram mobilizados para lidar com as consequências. Durante esse tempo, em Vishnevoye, não foi mencionado que havia alguma empresa lá que foi atingida, nem onde os projéteis estavam detonando. E novamente, até agora, no momento da gravação do vídeo, ainda continua alguma atividade lá sobre a qual não se fala, e 500 pessoas dessa região foram evacuadas, ou seja, nunca aconteceu antes e agora aconteceu de novo. Depois, também atacaram instalações de energia. Em 6 regiões começaram os cortes de energia. Instalações de energia na região de Kiev foram atingidas por mísseis e drones. E em mais 5, nas regiões do sul e leste. Isso foi informado pela Ukrenergo. Recomenda-se usar aparelhos elétricos potentes durante o dia, quando as usinas solares operam, porque uma grande quantidade de instalações e infraestrutura foi danificada nas regiões de Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Nessas regiões, já começaram os cortes de energia. Os trabalhadores do setor elétrico já iniciaram os reparos. Mas vocês sabem que mesmo consertando agora, nada garante que algo parecido não aconteça de novo à noite. Além disso, já disse várias vezes que os recursos dos trabalhadores do setor elétrico são limitados. Consertar algumas infraestruturas complexas exige o fornecimento de sistemas modulares. E às vezes nem são modulares, mas sim integrados ao próprio prédio, onde tudo está funcionando. E não dá para fabricar isso de improviso em poucas horas. É preciso encomendar esse tipo de coisa. Por exemplo, uma turbina. Você não vai simplesmente tirar isso de algum porão. Para instalar no lugar da peça danificada, é preciso encomendar, pois a produção é muito complexa. Fábricas de turbinas são empresas de alta tecnologia, que também de repente sofrem com os bombardeios. Ou seja, quanto mais tempo a guerra continua, menor é o fluxo abundante, mais escasso fica o fluxo desses próprios recursos, peças, módulos, componentes. Ela vai virando um filete de água, podendo até secar totalmente. E o inverno está chegando. Como diziam, o inverno está próximo. Como falavam naquela série e no livro do nosso George. Por isso aqui há dificuldades. A paz é necessária para todos, de verdade. Isso é algo que eu nunca me canso de repetir. Mas parece que ela não vai chegar tão cedo. Depois eu conto mais detalhes. Aqui apareceram várias pessoas diferentes. Bom, é claro, no geral, todos aqueles que já apareciam antes e continuam aparecendo agora. Depois o que mais? Na Crimeia, a situação também está complicada. Ou seja, agora os lados estão trocando ataques. É uma guerra de desgaste. E a Ucrânia agora está atacando a Crimeia. Aparentemente, restam poucos militares lá. Talvez eu esteja enganado. Mas mesmo assim, parece que a frota foi retirada. O que acontece lá? Ou seja, agora está acontecendo tanto lá quanto em outros lugares. Dá por a impressão de que é uma luta contra a depopulação civil. Resumo. Mais de 500 drones ucranianos atacaram 20 regiões da Rússia e a Crimeia. Uma refinaria foi atingida em Yaroslavl e houve novo blackout na Crimeia.
Foram interceptados 519 drones ucranianos, segundo informações, sobre mais de 20 regiões da Federação Russa, sobre a Crimeia e as águas do Mar de Azov. Em Yaroslavl, drones ucranianos atacaram a refinaria de petróleo Yaroslavneft, Yaroslavneft Org-Synthes, e há fotos e vídeos, apesar das proibições. Mesmo assim, eles são divulgados. Por isso, não vamos ao canal do Telegram. É melhor a gente ver aqui. Depois é dito que sim, a região está sendo atacada, e as refinarias de Yaroslavl já foram atacadas várias vezes antes, inclusive em maio. Isso foi noticiado por alguns meios de comunicação. Na região de Leningrado, instalações de infraestrutura foram danificadas no campo de treinamento de Luga, nas regiões dos portos de Ust-Luga e Vysotsk. Não é especificado quais são essas instalações. Sebastopol ficou sem eletricidade. Isso aconteceu devido a um ataque à infraestrutura de energia fora da cidade e os trólebus não vão circular. Ontem comentaram que em Sebastopol tudo parecia bem. Agora tenho dúvidas. Comentem. A eletricidade já foi consertado? Para receber esse tipo de informação em tempo real, porque a mídia, aparentemente de propósito, está atrasando as notícias para não sobrecarregar as pessoas. E, não sei, talvez para não revelar segredos militares, embora na verdade todo mundo já saiba disso, e saber onde tem eletricidade e onde não tem. Não é tão difícil. E depois sobre a paz. Bem, não há paz. Nem Zelensky, nem Putin estão fazendo qualquer concessão agora, se depois daquele tal de Anchorage ainda restava algum espírito ali. E as partes pareciam estar chegando a um acordo. Os Estados Unidos pressionavam a Ucrânia para que entregasse o Donbass. Depois, a linha de frente seria a de demarcação da paz. Mas agora tudo isso foi por água abaixo. Putin nos informa no Financial Times, não pretende iniciar negociações construtivas com a Ucrânia, pelo menos até fevereiro de 2027. Isso é relatado por várias fontes anônimas. E o seguinte é dito: no momento, a opção mais desejada para os russos continua sendo que os americanos entreguem a Ucrânia. Eles não insinuam concessões e repetem sempre os mesmos objetivos. Sua posição nas negociações mostram que não há o que negociar. Funcionários ucranianos que participam das negociações afirmam que os negociadores russos estão exigindo do lado americano que obtenham de Kiev o consentimento para grandes concessões. Negociações de paz trilaterais, com a mediação dos Estados Unidos, provavelmente serão retomadas até o final do verão. E Putin não demonstra nenhum sinal de que os ataques ucranianos, drones atacando cidades russas, não o levaram à mesa de negociações. Pelo contrário, fortaleceram sua posição. É isso, sobre o que falou um dos palestrantes. Eu me lembro do sobrenome dele. O nome dele é Vegerinsky. Provavelmente é o mais sensato de todos que eu mostro. Ou seja, ele nunca disse aquilo, que vai contra a lógica. Esses caras dizem tanta besteira que não dá para entender como conseguem. Desde o início é claro o absurdo, mas ainda assim conseguem espalhar isso para as massas. Mas já está claro como essas massas vão reagir. O analista Vegerinsky, por outro lado, é realmente muito bom. Além disso, ele pensa rápido, claramente, ele fala de forma articulada. Tudo certo, não vou elogiar. Ele afirmou que atacar a Rússia não aproximará a vitória. Diz: olhem para a Ucrânia. A Rússia ataca as cidades ucranianas repetidamente. Então, Zelensky se levanta, assim como outros líderes poderosos, e declaram: não, isso não vai nos enfraquecer. Nós queremos as fronteiras de 1990 e 1438 e mais algum outro. E a paz não está mais próxima. No geral, é a mesma coisa para a Rússia. Se continuarem atacando constantemente a Rússia, as pessoas também, bem, é claro, muitos querem a paz. Mas muitos se endurecem e dizem: não, agora vamos lutar e fazer de tudo para chegar lá. A vitória, tanto de um lado quanto do outro. Por isso, como eles, e porque decidiram que os ataques devem aproximar a vitória, ainda mais colocar Putin na mesa de negociações, isso é extremamente estranho. Putin deu sua ordem ao exército: capturar o território da região de Donetsk até o final deste ano. E isso é confirmado pelas informações da inteligência ucraniana. Quanto às negociações trilaterais entre a Ucrânia, a Rússia e os Estados Unidos, elas foram suspensas em fevereiro de 2026, após o início da guerra no Irã. Agora a guerra no Irã parece ter acalmado um pouco. Novos navios de transporte já começaram a operar. Junto com o petróleo, os petroleiros estão cheios, simplesmente lotados desse petróleo, principalmente iraniano, aliás. O mais interessante, e parece que está havendo uma certa paz relativamente estável que é interrompida por alguns incidentes.
Mas mesmo assim, o que acontecerá com a paz e o Irã ainda é incerto, mas é difícil acreditar em novas negociações entre Ucrânia e Rússia agora. Após as declarações de Zelensky e seus insultos, acredito que nenhum político do mundo faria isso. Nunca diria isso, só os mais radicais. Odiosos. Depois tem o seguinte: aqui dizem que a Ucrânia é um problema. E recentemente, novamente, foi publicada a informação de que há um problema em Donbass. Mas o Kiev Post diz que as posições da Ucrânia estão se fortalecendo. Isso deve ser ótimo, especialmente se for algum tipo de matriz e nos escrevem que, no início da invasão em grande escala, existiam 5 opções para acabar com a guerra. E agora restaram apenas 2. Aqui tem um certo analista, Michael MacArthur Bossack. Ele escreve isso. Aparentemente é um negociador internacional. Com quem ele negociou, eu não sei, talvez com a mãe dele, para que dessem a ele tortinhas extras da cozinha. Talvez com mais alguém. Mas ele diz o seguinte: do ponto de vista de um negociador, a Ucrânia agora está na posição mais forte desde a libertação de Izium, em setembro de 2022. O Kremlin, diz Bossack, foi encurralado naquela época e continua encurralado agora. E além disso, ele informa que a Ucrânia não está mais esperando nem o aumento da pressão internacional sobre a Rússia, nem a autorização para atingir alvos nas profundezas do território do país. Do agressor. Bem, isso em geral. Primeiro, esses são os 5 cenários nomeados por ele: conquista, capitulação oficial, capitulação de fato, cessar hostilidades e acordo de paz. Algumas opções foram excluídas. Restaram 2. Isso é a separação das partes. Cessar as hostilidades. Ou então, é uma decisão unilateral da Federação Russa parar a agressão. Por que não é? A paz mútua não está clara. Ou um acordo de paz por meio de negociações. Então é isso. É isso que nos dizem, é isso que declara esse poderoso negociador. Depois Trump afirma que quer se reunir com Zelensky na cúpula da OTAN. Depois disso, vai se reunir com Putin novamente para tentar restaurar o espírito de Anchorage, que já não cheira muito bem, mas vale a tentativa. Foi dito anteriormente. E tanto Zelensky quanto Putin ligaram para Trump para parabenizá-lo pelo 250º aniversário da independência dos Estados Unidos. Afinal, é um quarto de milênio. E durante a conversa foi discutido o fim da guerra da Rússia com a Ucrânia. Zelensky declarou que há uma perspectiva real de acabar com essa guerra, e a determinação dos Estados Unidos terá, em geral, uma importância decisiva. É isso aí? E então, aqui há novos líderes também, que vale a pena observar, porque eles começam a trazer novas ideias malucas. Por exemplo, tem um tal de Osadchuk, deputado, que já parou de morder seus espectadores. Antes, quando ele falava, ele sempre colocava a cabeça para frente com os dentes. Parecia que ele queria morder. Agora ele parece ter parado, mas fala de tudo quanto é coisa. Agora ele diz que Putin alcançou seu objetivo, e que por isso os ucranianos zombam do próprio governo. Não me pergunte onde está a lógica. Eu não sei. Talvez. Sabe, existe geometria euclidiana e não euclidiana. Lá não é euclidiana. Lá linhas paralelas podem se cruzar. Grosso modo, lá tudo é mais complicado, mas mesmo assim. O Osadchuk tem mais ou menos a mesma lógica. Lá para ele, tudo está sempre se cruzando em algum lugar, e já se cruzou tanto que, olha, é só você ouvir. Assim, Vladimir Putin atingiu um objetivo de sua campanha anti-ucraniana, a desconfiança nas autoridades. Às vezes, as pessoas até riem disso. Ou seja, essa corrupção, essas mansões todas, que são construídas sem medo nem vergonha, simplesmente porque não. Essas pessoas estranhas no poder, que estão sempre envolvidas em algum escândalo, seja de corrupção ou não, isso não significa nada. E Putin é o culpado por isso. Que as pessoas na Ucrânia começaram a zombar do próprio governo. E esse personagem, Tishchenko, esse mesmo, ele também é deputado. Eu já mostrei um vídeo separado com ele. É aquele garoto com o tomate. E esse personagem corre atrás dele e fala tipo: vamos lá, vamos lá. Então foi o Putin que soltou ele também? Fazer isso na rua ou o quê? Sinceramente não entendo bem o que está acontecendo, mas... Órgãos de poder na Rada Suprema e na autogestão local. Isso é um grande problema. Portanto, qualquer conversa sobre eleições na Ucrânia não é apenas destrutiva, mas também causa um dano colossal. Ah, a paz não é necessária. Entendi. Bem, porque para o deputado, aquele cujos filhos estão no exterior, é claro que ele quer que tudo isso continue.
E vários personagens no exterior concordam com ele. Esse personagem já apareceu em algum estúdio. Agora ele está totalmente uniformizado, sem uma única mancha. Como dizem, o gafanhoto estava sentado em algum lugar na grama. Tudo isso está sendo filmado em algum lugar perto de Kiev. Tudo está sendo filmado. E mais uma vez, ele conta que a guerra, a vitória, a tal peremorra e tudo isso acabou. A guerra não acaba, né? É só olhar lá como se olha na rua. Só passeios curtos. Não são passeios, são só voltinhas. Olha, se vocês colocam esses personagens, então ensinem eles a falar ucraniano. Se eles não falam russo, mas sim ucraniano. Ensinem eles a falar ucraniano. Eu entendo uma coisa. Um verdadeiro guerreiro na linha de frente, para ele tanto faz em que língua ele fala. Isso! Bom, dá pra imaginar. Lá não tem nenhuma reclamação. Pode ser na língua da fronteira, chinês, russo, ucraniano, qualquer uma. Mas quando mostram esses tipinhos de barbearia, sem habilidades ou domínio de línguas, incapazes de formular pensamentos em russo ou ucraniano, isso é inacreditável. Para eles, esse tipo de comunicação é como se a maioria não tivesse se desenvolvido depois do jardim de infância. E tudo ficou no nível de mamãe, me dá, quero ir ao banheiro, ou algo assim. Macha é boba e outras coisas desse tipo. E esses personagens que dominam o idioma nesse nível tentam dizer alguma coisa e ainda tentam apresentar tudo isso de forma carismática, de forma que isso seja coerente, que toque as almas e corações das pessoas, que faça até chorar. Mas o máximo que conseguem é um quero isso. Enfim, essa quantidade de lágrimas nem pode ser chamada de lágrimas de verdade. Junte-se ao Lávidos e faça a sua escolha. Você vê seu futuro na Ucrânia ou quer ser uma atividade incompreendida? Não, eu gostaria. Eu não vejo meu futuro. Eu quero ser. Incompreendido é só isso. Sim, eu fiz minha escolha. Por enquanto tudo de bom, isso é ótimo no geral para os próximos vídeos, mas também é uma escolha. Ou seja, ele está sentado como esse personagem, de novo, numa floresta perto de Kiev e perguntam aos ucranianos: vocês querem morrer ou vocês querem ficar sentados? Bem, por exemplo, na Espanha não está claro onde, então quero ficar lá. Obrigado pela pergunta, mas isso me parecia óbvio. Prepare, pelo menos poderiam ter usado, tipo aquele chat GPT, ou então o Grok, ou o Gemini. Agora tem 1 milhão de modelos de linguagem diferentes. Bom, peçam para eles. Agora imagine um modelo de linguagem. Eu até vou sugerir para vocês em ucraniano. De novo, imagine que você é um guerreiro ucraniano. Não quero ficar na Espanha. Eu quero. Quero ficar na Espanha. Eu ficar em quero ficar. Quero ficar na Espanha. Eu quero ficar na Espanha. Eu quero. Quero ficar na Espanha. Eu quero ficar na Espanha. Civilizações. Por favor, elabore um discurso para uma apresentação de 5 minutos. No discurso devem haver algumas teses. Por exemplo, a pátria chama, ir para o exterior é ruim. Ou é só para que isso pareça lógico e coerente? Verifique os fatos. O modelo de linguagem, vamos abrir o Gemini, sendo que este é o Flashlight, o modelo mais simples, e vamos escrever. Ou seja, estamos compondo um discurso motivacional, acho que não precisamos de mais nada, vamos fazer com que o texto tenha alguns minutos de duração. Vamos ver o que ele vai criar ou compor. O que estão nos dizendo? Escutem, estou a alguns quilômetros da linha de frente e... aqui a situação é bem diferente do que mostram as redes sociais ou cafés da cidade. Quando ouvi o assobio de um projétil passando perto pela primeira vez, percebi que liberdade não é só um conceito abstrato dos livros de história. É a terra concreta sob seus pés. É o silêncio em casa onde sua família dorme. É a possibilidade de decidir por si mesmo como viver. E não esperar que alguém de fora defina seu lugar. Muitos de vocês veem o que acontece e pensam: não sou soldado, não sei lutar, isso não é problema meu. Eu também já fui um cara comum. Trabalhava, fazia planos, sonhava com fins de semana no mar. Mas quando o inimigo cruza a porta da sua casa, a escolha se torna simples como respirar. Ou você protege aquilo que é precioso para você, ou você perde isso para sempre. Na guerra não existe alguém que venha e faça tudo por você, só existe a gente.
Cada um que agora está de fora é alguém cujo lugar nas fileiras fica vazio. Eu não preciso de belas palavras sobre heroísmo. Eu preciso saber que atrás de mim estão pessoas que entendem o que está acontecendo. Se você ainda não está aqui, pergunte-se com honestidade: está pronto para acordar amanhã em um mundo onde decidem tudo por você e seus filhos estudam história por cartilhas alheias? A força não está em não ter medo. Todos que ainda têm um pouco de juízo sentem medo. A força está em pegar esse medo, apertá-lo no punho e dar um passo à frente quando é preciso defender o que é seu. Estamos aqui não por sermos super-humanos, mas porque alguém precisa fazer isso. E acredite, quando você percebe que milhões estão atrás de você, sua missão se torna absolutamente clara. Não espere a guerra bater na sua porta. Ela já está aqui. Junte-se, prepare-se. Torne-se parte de algo maior do que apenas a sua tranquilidade pessoal. A liberdade custa caro, mas vale a pena lutar por ela. Até a próxima, quando vencermos. Mas aqui dá para trocar por pontos controversos. Aqui ainda dá para ajustar. Mas mesmo assim, em uns 20 minutos dá pra deixar perfeito, tirar esses pontos controversos. Tipo, eu era um cara comum. Só precisa dar uma ajustada nessas teses aqui. Aqui somos nós. Eu era carregador, o Vácia, matemático, e mais alguém era motorista. E mostrar mais 3 ou 4 pessoas que são tão fortes, mas de jeito nenhum devem sorrir radiante, nem parecer esses hipsters de barbearia. E mostrar o destino deles em uns 3 a 5 minutos. Mostrando como eles lutam. E também roubam. Com certeza. Adicionar aqui o filhinho de algum deputado também. Acho que dá pra encontrar alguém, e talvez isso tenha algum efeito em alguém. Comentem o que acharam do discurso e do uso da inteligência artificial. E esses personagens que mal conseguem juntar 2 palavras, o que é isso? Então é isso. Tchau a todos.